Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Natureza ao Cubo. Eu sou o professor Kevin, junto com o professor Piauí e o professor Rafael, nós vamos ajudar você a gabaritar a ciência da natureza no vestibular. Fica agora com uma resolução completa para o país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar atento aí às novidades. Até mais! Fala, meus queridos do País 3, tudo certo? Como estamos aí? Vamos lá. Então, provinha de subprograma 2014, prova aplicada em 2016. Gente, essa prova aqui caiu de tudo, é uma prova bem extensa da biologia, né? Então, ela caiu caiu evolução, origem da vida, caiu fisiologia ali no sistema respiratório, meio respiração celular também, caiu a parte de genética, caiu genética de populações, herança quantitativa. Então, realmente é uma prova bem completa. Se você está buscando a prova para revisar conteúdo, essa prova é maravilhosa, viu, gente? Então, simbora. Jovens, nosso primeiro bloquinho de itens é um bloco sobre a origem da vida. Ele vem aqui, ele mostra o experimento de Urey e Miller, certo? E esse experimento de Urey e Miller foi um experimento para testar as ideias da evolução molecular, né? Então as ideias propostas por Oparin e Haldane, que eram caras teóricas, elas foram testadas aí por esse experimento de Miller. Ele fala assim, ó, de acordo com Oparin e Haldane, em virtude da inexistência da camada de ozônio, a atmosfera primitiva da Terra constantemente exposta à radiação ultravioleta e descargas elétricas, o que fornecia a energia necessária às reações químicas que levaram à origem da vida. Jovens, perfeito, né? O Oparin e Haldane tem certinho, tá? O Oparin e Haldane, eles falavam exatamente sobre o quê? Sobre moléculas menores reagindo e formando moléculas maiores e depois maiores ainda, que vão sedimentando, vão caindo no mar, vão reagindo mais ainda e aí sim, né, com a ideia de propor ou de surgimento de ser vivo a partir dessas reações moleculares aí. E ele falou que o motor para essa reação acontecer, que a energia de ativação, era justamente raios ultravioletas, certo? E descargas elétricas. Então, por isso, item perfeito, item corretíssimo, tá? 75 ele fala assim, ó, no experimento realizado por Miller, a atmosfera primitiva foi simulada no recipiente indicado pela letra A. Perfeito, né? Então aqui é onde tem as descargas elétricas, então aqui é onde mostra a atmosfera primitiva, onde foram adicionados gases metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, de acordo com o proposto por Oparin. Item maravilhoso, tá, gente? Então, item perfeitinho, sem nada de erro aqui pra gente, tá? Então, realmente foi aqui onde ele colocou os eletrodos, as descargas elétricas aqui. Posteriormente, aqui a água condensou, certo? Que vai cair para o que seria o mar, que é essa água fervente aqui, e aqui no espaço B, onde ele coleta as amostras para analisar o experimento passo a passo. 7,6. No recipiente indicado pela letra B, Miller coletou moléculas de aminoácidos formados pela reação de gases amônia com metano sob catálise de hidrogênio. Jovens, até que o Miller ele encontrou aminoácido, tá? Então aqui no recipiente B mesmo, isso está correto, perfeito? Então, quando o Miller ele colocou aqui, ele colocou assim, ó, né, o vapor circulante, os eletrodos reagindo, os condensadores, e aqui ele conseguiu coletar moléculas orgânicas, dentre elas alguns aminoácidos, como por exemplo a glicina, que são aminoácidos um pouco mais simples. Mas, quando ele fala assim, ó, que essa reação foi catalisada pela reação dos gases amônia e metano sobre catálise de hidrogênio, jovens, essa reação aqui não existe, tá? Então, por isso, esse item está errado, por conta desse finalzinho aqui, onde o cara coloca essa catálise esquisita aí. Beleza? Então, itemzinho de origem da vida, bem tranquilo mesmo, né? Falando das evoluções moleculares aí. Jovens, nosso próximo bloquinho de item é o item de transgenia, né? Olha que interessante. Então, também caiu transgenia. Até esqueci de falar isso no início aí do nosso videozinho. Mas o cara falou assim, ó, a produção de organismos transgênicos só foi possível graças ao desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante na década de 70 do século passado, o que permitiu a produção de plantas geneticamente modificadas. No Brasil, em 1998, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança autorizou o cultivo da soja modificada Roundup Ready. O diferencial dessa planta é que ela é mais resistente ao glifosato. Glifosato é um herbicida, tá? Muito usado na agricultura. Principal componente herbicida Roundup. Em sojas comuns, essa resistência é muito pequena e a produção de proteínas dessas plantas acaba sendo inibida. A soja modificada é capaz de produzir proteínas mesmo sobre altas doses de herbicida, o que, em teoria, deixa a planta mais resistente e mais produtiva. Ele fala assim, ó, a resistência à soja
da soja Roundup Ready ao glifosato foi obtida com o uso de manipulação genética, pela introdução de um gene exógeno na planta. Perfeito, né, queridos? Ele falou que a planta aqui no texto, ele falou que ela é transgênica, certo? E se ela é, ó, então começando, tirou soja modificada, Roundup, diferenciar essa planta que era mais resistente ao glifosato, para na verdade no início ele estava falando, né, que a soja ela era transgênica, certo? Se a soja é transgênica, significa que o DNA, né, um DNA exógeno tem que ser inserido nela, tem que ter um DNA que não é da espécie dela. Por isso, item corretíssimo. A produção de sojas transgênicas, como a Roundup Ready, deve ser feita por meio de seleção, melhoramento genético tradicional e cruzamento entre indivíduos previamente resistentes a herbicida. Na verdade, não, né, queridos? Então, se é uma soja transgênica, eu preciso colocar exatamente o que o item de cima te falou, né? Aí ele precisa colocar a introdução de um gene exógeno. Então, não vai ser por meio de seleção ou melhoramento genético que eu vou produzir essa soja aí. Por isso, o item é errado. Segundo as ideias que fundamentam a teoria da seleção natural, a aplicação continuada de herbicida em um cultivo de soja resultará na produção de genes de resistência. Vamos pensar aqui, ó. Segundo a ideia de seleção natural, a aplicação continuada de herbicida no cultivo de soja será em produção de genes de resistência, o que tornará os indivíduos portadores de tal genes e seus descendentes imunes e resistentes a qualquer tipo de herbicida. Jovens, isso aqui é aquela história do antibiótico na bactéria, cuidado, tá? Então, item super errado. Não é que eu vou produzir ou resultar na produção de genes de resistência. Legal? Então, o uso de herbicida ele pode sim selecionar indivíduos mais resistentes, mas ele não faz com que ele produza esse gene de resistência. Não, o indivíduo nasce com esse gene de resistência e o glifosato ou o herbicida ele é a pressão seletiva. Então, se ele nasce com um gene de resistência, ele acaba sobrevivendo a essa seleção ou essa pressão seletiva, sendo selecionado no ambiente e, portanto, reproduzindo e passando essa característica para a prole. Então, isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês, tá? Quando o cara ele fala aqui de seleção natural relacionado a isso, ele nunca pode falar que a pressão seletiva gera a produção de um gene de resistência, nunca. Tá? Senão vai ficar aquela história da bactéria com antibiótico, né? O antibiótico faz com que a bactéria vire resistente, de jeito nenhum. Eu sempre brinco, se eu te colocar debaixo da água, você vai virar o Aquaman? Não, né, velho? Então você não vai virar o Aquaman, você vai morrer afogado. Legal? Então, assim, então não é a dificuldade que te faz produzir gene de resistência. Não. Você nasce com gene de resistência e essa produção ela é aleatória. Então toma cuidado, esse tipo de questão cai demais nas provinhas de vocês, tá bom? Jovens, nosso próximo bloquinho de questões é a nossa querida genética, né? Um heredograma aí. Legal aí pra gente. O cara tá falando de albinismo, certo? E aí, primeira coisa, jovens, ele precisa te falar no texto se o albinismo é uma herança que ela é dominante ou recessiva? Não, tá? Então, ele só precisa de dizer que ela é autossômica. Por que que eu falo isso, gente? Porque quando ele fala aqui, ó, o que que acontece? O indivíduo 7 e o indivíduo 8 não são afetados, enquanto que o indivíduo 11 é afetado. Quem viu aí o nosso mini curso de genética sabe que isso aqui é um marcador de doenças autossômicas recessivas. Então, pelo heredograma, a gente já vê que ela é uma doença recessiva. E a pergunta do cara é o seguinte: a partir de um heredograma apresentado, é correto afirmar que a probabilidade de um indivíduo 10 apresentar o genótipo homozigoto dominante para albinismo. Então vamos lá, indivíduo 10 é esse indivíduo aqui, ó, indivíduo 10, certo? Primeira coisa que eu tenho que saber é os pais dele. Ó, o pai dele, ele é normal, então ele tem que ser dominante. Porém, a mãe dele, ela é albina. Então, se a mãe dele é albina, ela é Azinho, Azinho, você concorda comigo? Então, ela só consegue passar o Azinho para os filhos. Logo, esse indivíduo, com toda a certeza do mundo, ele será Azão Azinho. A mãe dele, que é o indivíduo 8 aqui, ela também tem o pai, o indivíduo 3, que também é albino. Então ela é normal, tem que ser dominante, porém o pai é albino, só passa genes recessivos. Então ela também será Azão Azinho, certo? Então se eu cruzar os pais dele, Azão Azinho com Azão Azinho, o que que eu vou ter, meus amores? Vou ter esse cruzamento mais famoso da genética, né? Então para lembrar, queridos, como é que a gente faz? Pega esse cara aqui,
cruza com esse, azão com azão. Pega esse cara aqui, cruza com esse, azão com azinho. Lembra disso aí? Então, junta esse com esse, azão, azinho, junta esse com esse, azinho, azinho. Certo? Porém, aqui tem um detalhe. E que detalhe é esse? Esse indivíduo já nasceu, gente. E se ele já nasceu, você concorda comigo que ele não é albino de jeito nenhum? Porque o cara já nasceu e ele não é albino, certo? Porque senão ele estaria pintado no heredograma. Então significa que eu preciso excluir o azinho do meu espaço amostral. Eu não posso fazer com que isso exista. Então, meu espaço amostral ele vira só com 3 probabilidades possíveis. Logo, né, queridos, o azão é o que o item te quer. Se o azão é o que o item quer, então significa que vai ser 1 em 3, ou 33,33%, ou resposta letra D, entre 30% e 40%. Então, itemzinho básico de genética de cruzamento, só toma cuidado com esse peguinha de excluir o azinho, tá, gente? Isso às vezes pega muita gente, tá? Porque realmente é um peguinha meio desgramado aí na genética de vocês, tá bom? Então, simbora. Próximas questões, queridos. Próxima questão é uma questão de evolução. Tá? Aí o cara fala assim, ó, tendo o fragmento acima como referencial. Então vamos analisar, né, o fragmento acima. Darwin era um sujeito atormentado pela culpa. Aos 30 anos de idade, formulou o modelo de seleção natural, mas não cobriu as vaidades. Ao contrário, o ex-aluno de teologia em Cambridge guardou sua tese como um segredo pecaminoso por 2 décadas. A evolução humana não é um programa de melhoramento, nem a teoria da evolução tem compromissos com a ideia de progresso, menos ainda com rumos teológicos. Então isso é uma crítica muito forte, né, ao que a gente chama de lamarquismo, né, ou, né, com base também criacionistas, que é o que, queridos? Que é justamente essa ideia de que a evolução ela é melhoria. É uma ideia que a gente usa muito no senso comum, né? Hoje o termo evolução no senso comum significa melhoria, né? Mas para Darwin não, para Darwin evolução significa modificação. Então hoje para a ciência, evolução é um termo que indica modificação ao longo do tempo e não melhoria, tá bom? E aí ele está te perguntando exatamente se assinar a opção correta, tá? Então vamos lá. Letra A. Darwin tinha receio de expor sua teoria da evolução das espécies, pois ela confirmava o fixismo. Não, gente, ela é o contrário do fixismo, na verdade, né? Ela é gradualista, tá? Então, nada de fixismo aqui para Darwin. Fixismo é muito as ideias criacionistas, né? Que são as ideias que o indivíduo ele nasceu, certo? E permaneceu da forma como ele está. Por isso, fixismo, tá bom? Então, item errado. B. A teoria da evolução das espécies escrita por Darwin e o sistema de classificação de espécies proposto por Linneu são ambos sistemas naturais e evolutivos. Tem que tomar cuidado, gente. O sistema proposto por Linneu foi muito antes do Darwin falar de seleção natural. Então, o Linneu, ele classificou sim as espécies, é aquela nomenclatura binomial que vocês aprenderam lá no 2º ano, né? Ele classificou as espécies em grupinhos, em táxons, mas ele não definiu a filogenia, a história evolutiva. Ele não definiu a integração entre esses indivíduos de espécies diferentes. Então, por isso, o sistema de Linneu ele não é um sistema que ele põe em conta a evolução. A gente fala que ele é um sistema taxonômico. Porém, a sistemática, que é justamente a taxonomia, a nomenclatura das espécies, junto com os nossos cladogramas, né, junto com a nossa história evolutiva do indivíduo, isso sim, certo? Ele põe a evolução como base, tá? Mas não foi proposto por Linneu, foi bem à frente de Linneu, então por isso o item errado, tá bom? C. A teoria da evolução por Darwin prevê que, ao longo das diversas gerações de uma espécie, os indivíduos se aperfeiçoam, é exatamente o que o texto fala, né? Então, isso aqui pelo texto a gente consegue fazer. Então, ele fala assim, a evolução não é um programa de melhoramento genético, nem um compromisso com a ideia de progresso. Ele fala isso no texto, queridos. Então, como é que eu vou falar que, segundo Darwin, né, eu tenho o aperfeiçoamento dos indivíduos? Não, os indivíduos eles mudam, e mudar pode ser para melhor ou pode ser para pior. Você pode mudar para pior também, não tem problema não. Concorda comigo? Então, o item é errado por conta disso, tá? Letra D. Segundo a teoria da seleção natural de Darwin, existe a atuação da seleção natural na especiação. Até aqui de boa, concorda comigo, queridos? Por quê? Porque a formação de novas espécies tem a ver com qual característica, né, que é selecionada em determinado ambiente. Pois o ancestral comum pode originar espécies diferentes. É aquela ideia dos tentilhões de Darwin, tá, gente? Então, item completamente correto.
Item completamente perfeito, letra D, a nossa resposta corretíssima aí. Então, item bem legal de evolução, dá para a gente revisar, né? A gente conseguiu revisar várias coisas relacionadas a ele. Bora lá. Jovens, outro itemzinho de evolução, e agora o item aberto, tá? Ele fala aqui de uma chargezinha, né, parece o Darwin com a girafa, legal, e ele te pergunta assim, ó, considerando as teorias evolutivas propostas por Lamarck e por Darwin no século XIX, apresente-se dois princípios fundamentais da teoria proposta por Lamarck. Então, vamos lá, queridos. Então, duas ideias fundamentais propostas por Lamarck. É a ideia da lei do uso e desuso, que o que eu uso hipertrofia e o que eu deixo de usar atrofia, e a ideia da herança dos caracteres adquiridos, né? Então, o que significa isso? Significa que o indivíduo ele adquire esses caracteres ao longo da vida e ele passa de geração para geração. É a ideia da girafa. A girafa vai lá e estica o pescoço dela ao longo da vida e para a geração seguinte ela passa aquele pescoço um pouco maior. Então, Lamarck acreditava nessas duas propostas aí. E ele pediu para descrever uma característica comum ao Lamarck e o darwinismo. Assim, a característica mais comum que tem entre os dois é que os dois colocam o ambiente, né, como um importante fator na evolução dos indivíduos. O Lamarck coloca o ambiente como um direcionador, tá, de evolução. Então, realmente, a evolução ela direcionava de acordo com o que o ambiente ele pedia, certo? E aí, na ideia de Lamarck, o indivíduo buscava a complexidade. Então, ele realmente ia melhorando, né? Então, ele usava mais, hipertrofiava e passava isso de geração em geração. A grande diferença é que na ideia de Darwin, né, ele falava mais sobre seleção natural. Então, o que significa isso? Que o indivíduo, o ambiente também é um fator importante, porém o indivíduo ele lutava pela vida, né, lutava pela sobrevivência dele, de tal forma que ele ia ser selecionado ou não ali naquele determinado ambiente. Tá? Então, se ele quer uma característica comum, essa característica comum seria o ambiente. Beleza, queridos? Clarinho? Até aqui? Prova grande de biologia, hein, gente? Prova grande demais. Vamos lá. Não acabou, não, tá? Jovens, bora lá. Ele te coloca aqui, né, uma ideia ali da nosso sistema respiratório misturado com a nossa respiração celular. Então, ele fala do ar entrando nas vias respiratórias, indo para o pulmão, fazendo a hematose aqui com sangue, que é a troca de gases com sangue, certo? Depois ele vai para outros tecidos. Lá dentro do tecido, o que vai acontecer? A glicose está sendo quebrada para a produção de ATP. E é aqui que esses gases CO2 eles vão sair e aqui onde o oxigênio ele vai atuar, fazendo com que eu consiga produzir o maior número de ATP. Então eu troco o ar aqui para justamente usar nesse processo dentro da célula, tá? E ele fala assim, ó, considerando o esquema acima, que ilustra algumas etapas do processo de respiração, tanto no nível celular quanto no nível de trocas gasosas, assinale a opção correta a respeito das características de respiração dos animais. Um dos substratos para as enzimas da glicólise é proveniente, ainda que indiretamente, de trocas de gases como mostrado no esquema acima. Tem que tomar cuidado, queridos. Por quê? Porque o substrato legal é o que aparece aonde? É o que aparece nos reagentes, beleza? E aqui o gás oxigênio ele só é utilizado na última etapa da respiração celular, chamada de cadeia respiratória, beleza? Então, na glicólise, ele não usa oxigênio, perfeito? Então, item completamente o quê? Completamente errado. O que na glicólise, na verdade, aqui no finalzinho da glicólise, né, na produção de acetil-CoA aqui, e aqui na parte, né, do ciclo de Krebs é formado é CO2. Mas quando o CO2 é formado, ele não é um substrato também para as enzimas da glicólise, nada a ver, certo? Ele é um produto de reações químicas aí a partir, né, da quebra da glicose. Então, item errado, tá, gente? B. As diferentes etapas do processo de respiração representadas acontecem no início ao final, tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, de jeito nenhum, certo? Então, a respiração celular é um processo aeróbico, então ela só vai acontecer se houver oxigênio. Se não houver oxigênio, algumas células do seu corpo, como as células musculares, elas conseguem fazer processos anaeróbicos, tá? De produção de energia, como a fermentação lática. Então, no momento em que você acaba, né, diminuindo a quantidade de oxigênio para o seu corpo, e isso não sendo suficiente para suprir aí a necessidade do seu organismo, o seu músculo ele começa a fazer esse tipo de fermentação. Isso acontece muito quando você faz atividade física em um músculo aí localizado, tá? C.
O gás liberado durante a respiração celular atinge a circulação, sendo transportado até os pulmões e posteriormente eliminado na expiração. Qual que é o gás liberado na respiração celular, queridos? CO2. O CO2 ele realmente vai até os pulmões e lá na hematose o que, que ele faz? Ele joga, né, esse CO2 do sangue para o pulmão e você joga esse CO2 para fora pela expiração. Então lembra que expiração é jogar o ar para fora e inspiração é jogar o ar para dentro, tá? Então item completamente correto, tá? A gente marcaria essa aí como a resposta mesmo. D. A via metabólica é representada no esquema por várias setas, de forma que corresponde às trocas gasosas realizadas no pulmão. Não, isso aqui é o ciclo de Krebs, né? Então isso aqui é o ciclo de Krebs, e isso aqui acontece dentro de onde? Dentro da tua célula, dentro da mitocôndria, tá? Lá na matriz mitocondrial. Então isso aqui não são as trocas gasosas realizadas no pulmão, tá bom? Jovenzinhos, coisas importantes aqui, ó. Toda vez que a gente pensar em inspiração, colocar o ar para dentro, lembre que a sua cavidade torácica tem que aumentar, tá? Então, para a sua caixa torácica aumentar de volume, o que eu tenho que fazer? Tem que contrair o diafragma e contrair os músculos intercostais. Então, lembrar, inspiração, você tem contração do diafragma, contração dos músculos intercostais, expansão da caixa torácica e aí sim o ar entra. Expiração, que é jogar o ar para fora, tudo acontece ao contrário. Então, diafragma relaxa, músculos intercostais relaxam e aí a caixa torácica diminui um pouco de volume, tá bom? Então, lembrar dessas ideiazinhas aí também sobre o sistema respiratório. Aproveitar para revisar, né? Jovens, simbora. Bora que ainda não acabou não. Ó, jovenzinhos, eu acho que esse aqui é o penúltimo, né, bloco de itens nosso, tá? Então o cara ele vai lá e ele fala sobre uma herança quantitativa, tá? Então como é que você sabe que é uma herança quantitativa, Kevin? Olha o tanto de fenótipo, olha o fenótipo tendo um gradiente, tá, gente? Então isso também é importante. Você percebe que tem negro, mulato escuro, mulato médio, então isso tudo vai, né, deixando quanto mais dominantes, mais escuro, quanto menos dominante, mais claro, e é um gradiente, tá, de fenótipos aí que a gente tem. E também, né, a gente tem aqui o texto falando isso, dizendo, né, que os genes dominantes codificam maior produção de melanina em oposição aos respectivos alelos recessivos, que é o fenótipo de cor de pele. Então isso aí ele já fala também, ele fala dos genes dominantes sendo genes efetivos, tá? Então isso é importante, também uma característica de herança quantitativa. Aí o cara fala assim, ó, o cruzamento entre uma mulher branca e um homem mulato escuro produzirá uma prole 100% qual os indivíduos serão negros. Gente, olha só, um indivíduo negro, ele é azão, azão, bezão, bezão, tá? Tudo dominante. Kevin, como é que você chegou que são 4 alelos envolvidos? Simples, jovens. Existe uma regra que é o número de fenótipos é o número de alelos mais 1. Aqui eu tenho 5 fenótipos, então o 5 será igual ao quê? 5 é igual a 4 mais 1, concorda comigo? Então eu tenho 4 alelos envolvidos, tá? Então o indivíduo negro ele é todo o quê? Todo dominante. E o indivíduo branco, ele é todo recessivo. Então se isso acontece, como é que uma mulher que é branca, ou seja, só passa Azinho e Bzinho para a prole dela, ela seria capaz de gerar o indivíduo negro? Impossível, certo? Então, item o que, queridos? Item errado, legal, então 100% dos indivíduos vão ser negros, não, na verdade a probabilidade dela gerar um indivíduo negro é 0, tá? Porque com certeza ela vai mandar 2 alelos recessivos para a prole, então vai ter que ser de mulato médio para baixo, certo? Então ou mulato médio, ou mulato claro, ou indivíduos brancos, perfeito? 105. Caso o indivíduo filho de homem negro e de uma mulher mulata clara se casasse com uma mulher branca e tenha 3 filhos de pele branca, então esse indivíduo será portador do genótipo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Que de cara dá para ver que esse item é correto. Por quê? Se ele é filho de um homem negro, o homem negro ele é o quê? Ele é dessa forma aqui, Azão, Azão, Bezão, Bezão. Então ele vai passar para o filho dele um alelo Azão e um alelo Bezão. Concorda comigo? Só que aí o texto ele fala o seguinte, o filho dele casou com uma mulher branca e teve 3 outros filhos que eram de pele branca. E se ele teve 3 filhos de pele branca, ele teve 3 filhos desse jeito aqui, amores, ó, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Isso significa que ele precisa passar um Azinho para o filho e precisa passar um Bezinho para o filho. Então ele tem que ter um Azinho
para passar aqui para o filho, e ele necessariamente tem que ter o quê? Um Bzinho, certo? Por isso que o genótipo dele será obrigatoriamente esse aqui, perfeito? Inclusive o fenótipo será mulato médio, né? Porque ele tem 2 genes dominantes. Então aqui 0 genes dominantes, 1 dominante, 2 dominantes, 3 dominantes e aqui todos os 4 dominantes, né? Então aqui, item corretíssimo, item perfeito, para quem gosta de herança quantitativa aí, também teve em outra provinha onde eu expliquei, caiu também herança de cor de pele na outra provinha, né? Na verdade não, desculpa, foram cores de pétalas que caiu na outra provinha, certo? E aí a gente também deu uma explicada, acho que foi na de 2019. Se você não se lembra, né, dá uma conferida lá no vídeo que tá aí no YouTube e no Instagram. Simbora. Jovenzinhos, o nosso último bloquinho de item é o item sobre equilíbrio de Rad-Weber, que é o modelo matemático, tá, de equilíbrio gênico. Eu falo, toda vez que cair uma questão de equilíbrio de Rad-Weber, lembra da ideia principal, queridos. Qual que é a ideia principal? Tudo é igual a tudo. Não é isso? Então, quem já teve aula comigo aí sabe o que isso significa. Tudo é igual a tudo, tá? Então, o que significa isso? Significa que todos os alelos têm que ser 100% dos alelos. Significa que todos os tipos de indivíduos também têm que ser 100% dos indivíduos, certo? E, além disso, né, eu sempre falo que se nada muda, nada muda. Não é isso? Então, no equilíbrio de Rad-Weber, ele exclui várias variantes aí do ambiente, como seleção natural, seleção sexual, migrações, tudo isso é excluído para esse modelo dar certo. Mas ele fala o seguinte: caso em uma população de 10 mil indivíduos em equilíbrio de Rad-Weber, 2.500 indivíduos tiverem o tipo sanguíneo RH negativo. Então, o número de indivíduos RH positivo homozigoto e positivos heterozigotos presentes nessa população serão respectivamente iguais a. Vamos lá, queridinhos, se ele te fala isso aqui, como é que a gente vai usar esse número aqui para chegar na nossa resposta? Primeira coisa que a gente tem que entender é, o indivíduo que é RH negativo, ele é Rzinho, certo? E eu sei que lá no equilíbrio de Rad-Weber, a frequência de Rzinho é exatamente igual à frequência de Rzinho ao quadrado. Lembra lá da matemática que você coloca duas caixinhas de probabilidade, aí fala assim, ó, qual que é a probabilidade de eu tirar uma bolinha branca? Tanto, aqui vai ser Rzinho. Qual que é a probabilidade de tirar uma bolinha branca? Outro tanto, vai ser Rzinho. E aí você multiplica os dois, então vai ser igual a frequência de Rzinho ao quadrado, como a gente mostrou aqui. Legal? E se isso é verdade, o que eu posso fazer? Frequência de Rzinho, o cara me deu. São 2.500 indivíduos no total de 10 mil indivíduos. E fazendo essa conta, isso aqui vai dar 1/4 ou 0,25. Perfeito? Então, o que rola, queridos? Se 0,25 é a frequência de Rzinho, logo 0,25 também vai ser igual a frequência de Rzinho ao quadrado. Concorda comigo? Então, simplesmente peguei isso aqui que está aqui e fiz o quê? E substituí pelo 0,25 que eu achei aqui. Tá? Então, na hora que eu fiz isso, faço a raiz de 0,25, vai ser igual a 0,5. Legal? Mas aí lembre, queridos, tudo é igual a tudo. Então, o que isso significa para mim? Que a soma dos dois alelos, eles precisam ser igual a 1, 100%. Então, se Rzinho é 0,5, logo Rzão também são 0,5, porque 0,5 mais 0,5 é igual a 1, que representa o 100%. O que mais que eu tenho que lembrar? Jovens, a frequência de homozigoto, né, dominante vai ser justamente a frequência do alelo Rzão ao quadrado. Então, se eu pego 0,5 vezes 0,5, dá 0,25. E 0,25 vezes 10 mil fica quanto? 2.500. Só com isso, você já excluiria essa aqui, essa aqui, essa aqui, sobrando só a letra C aqui, tá? Mas vamos continuar, tá, gente? Ó, a frequência do Rzinho, ela é o quê? 2 vezes a frequência de Rzão vezes a frequência de Rzinho. Por que eu tenho que multiplicar por 2, né? Porque lá na matemática, queridos, Rzão e Rzinho é diferente de Rzinho e Rzão, tá? Então são probabilidades distintas. Por isso que eu preciso somar as duas ou multiplicar por 2, porque na biologia tanto faz, tá? Então, quando eu faço isso aqui, 0,5 vezes 2 é igual a 1, concorda comigo? Então, 0,5 vezes 2 é igual a 1. 1 vezes 0,5 é igual a 0,5. Legal? Então, aqui essa frequência total dá 0,5, que é 0,5 vezes 10 mil,
5.000. Perfeito? Então, item correto, item C. É um item bem facinho de equilíbrio de Radix-Weber. Para quem sabe um pouquinho aí da teoria desse equilíbrio gênico, vai conseguir fazer esse item facilmente. Jovenzinhos, por hoje é só. Prova grandona de biologia, mas prova muito boa para estudar. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.